Olá, queridos amigos do Paz e Alma. Hoje eu convido você a caminhar comigo por uma história simples, mas profundamente reveladora. Uma história que poderia ser a minha, a sua, ou a de qualquer alma sensível que em algum momento da vida começou a perceber que nada acontece por acaso. Há fases em que o coração se sente confuso, como se estivesse caminhando em meio a uma névoa suave, sem enxergar claramente o próximo passo. E é justamente nesses períodos que os sinais espirituais começam a se manifestar com mais delicadeza. Talvez você já tenha vivido isso. Pequenos acontecimentos que parecem coincidências, encontros inesperados, palavras ouvidas no momento exato, sonhos que permanecem ecoando ao acordar. A alma reconhece, mesmo quando a mente duvida. Há uma linguagem silenciosa que o Espírito utiliza para orientar, consolar e ensinar, respeitando sempre o nosso tempo interior. Esta história nasce desse ponto, do instante em que alguém, cansado de lutar contra a própria sensibilidade, decide apenas observar. Inspirados na serenidade e na sabedoria pacífica que nos lembram os ensinamentos de Divaldo Franco, seguiremos por um caminho onde o espiritual não se impõe, mas educa, não assusta, mas esclarece. Permita-se ouvir com o coração aberto. Talvez, ao final, você perceba que muitos sinais sempre estiveram ao seu redor, aguardando apenas o silêncio necessário para serem compreendidos. Nada foi coincidência. Tudo foi cuidado. A história começa com alguém que atravessava dias comuns, marcados por responsabilidades, pressões e um cansaço emocional difícil de explicar. Não havia grandes tragédias, apenas um vazio sutil, como se algo estivesse desalinhado por dentro. Certo dia, ao sair de casa, essa pessoa encontrou uma pequena pena branca no caminho. Um detalhe simples, quase insignificante. Ainda assim, algo tocou profundamente o coração. A mente tentou explicar: acaso, vento, natureza. Mas o sentimento permaneceu. Nos ensinamentos espirituais, aprendemos que os sinais não precisam ser extraordinários para serem verdadeiros. Eles chegam com suavidade, respeitando nossa capacidade de sentir. A pena tornou-se um símbolo, um convite silencioso à atenção plena. Nos dias seguintes, outras situações começaram a surgir. Uma frase ouvida no rádio, uma conversa casual que respondia a uma dúvida íntima, um atraso que evitou um encontro desconfortável. A vida parecia dialogar de forma serena. Como ensina a espiritualidade esclarecida, o mundo exterior muitas vezes reflete o movimento interno da alma. Não se tratava de superstição, mas de sensibilidade educada. Quando aprendemos a observar sem ansiedade, percebemos que os sinais espirituais não determinam escolhas, apenas iluminam possibilidades. Eles não substituem o livre-arbítrio, mas oferecem orientação amorosa. A história começava assim a ensinar que o espírito fala baixo, mas nunca se ausenta. Com o passar do tempo, aquela pessoa começou a silenciar mais. Menos ruído interno, menos pressa para entender tudo. Nesse estado de serenidade, os sinais tornaram-se ainda mais claros. Um sonho recorrente passou a visitar as noites. Um caminho simples, cercado de árvores conduzindo a uma casa iluminada. Não havia mensagens explícitas, apenas uma sensação profunda de paz ao acordar. Na psicologia espiritual, compreendemos que o inconsciente também é um canal de comunicação da alma. Sonhos assim não precisam de interpretações complexas, mas de acolhimento. A paz sentida era, por si só, a mensagem. Era como se o espírito dissesse: você está sendo cuidado. No cotidiano, pequenas decisões começaram a se alinhar. Um convite recusado sem culpa, um descanso aceito sem remorso, uma conversa sincera que antes seria evitada. Cada escolha parecia confirmar algo maior. Os sinais espirituais não empurravam, apenas confirmavam caminhos mais leves.
Inspirados pela abordagem serena do Espiritismo esclarecedor, aprendemos que o amparo espiritual atua em parceria com nossa consciência. Não há milagres repentinos, mas ajustes delicados. A história revelava que confiar não é esperar passivamente, mas caminhar com responsabilidade e fé tranquila. Assim, a alma começava a compreender que nada estava fora do lugar. Em um momento específico, veio a prova emocional. Uma situação inesperada trouxe medo e insegurança. A antiga tendência seria o desespero, porém algo havia mudado. Antes de reagir, a pessoa respirou e lembrou-se dos sinais já recebidos. Lembrou-se da pena, do sonho, das pequenas confirmações diárias. Nesse instante, surgiu uma lembrança de uma palestra ouvida tempos atrás, falando sobre confiança ativa na vida. Não uma confiança ingênua, mas aquela que nasce do entendimento espiritual de que estamos sempre aprendendo. Essa memória trouxe equilíbrio. Os sinais espirituais não prometem ausência de dificuldades, eles oferecem sustentação emocional para atravessá-las. Como ensina a espiritualidade serena, as provas são oportunidades de crescimento, não punições. Ao agir com calma, a situação começou a se resolver gradualmente, não sem esforço, mas sem desespero. Essa parte da história mostra que o verdadeiro sinal espiritual não é o que evita a dor, mas o que fortalece o espírito para enfrentá-la. A pessoa percebeu que já não estava sozinha internamente. Havia uma confiança construída, passo a passo, silenciosamente. Assim, compreendeu-se que os sinais não substituem a coragem, mas a alimentam. Eles não retiram os desafios, mas nos lembram de que somos capazes de atravessá-los com dignidade e aprendizado. Com o tempo, a sensibilidade espiritual tornou-se mais equilibrada. Não havia mais busca ansiosa por sinais em tudo. Havia serenidade. Quando algo precisava ser percebido, surgia naturalmente. Quando não, o silêncio também era respeitado. Essa maturidade espiritual é um ensinamento profundo. Os sinais não existem para nos tornar dependentes, mas conscientes. Como educadores da alma, eles nos conduzem à autonomia interior. A pessoa da história começou a confiar mais em suas intuições equilibradas e menos em expectativas externas. Em um encontro simples, alguém compartilhou uma frase: "A vida responde quando a pergunta é verdadeira." Aquilo ressoou profundamente. A pergunta verdadeira não nasce do medo, mas do desejo sincero de aprender. A partir daí, as escolhas tornaram-se mais alinhadas com valores internos. No cotidiano, isso se traduziu em relações mais honestas, limites mais claros e um cuidado maior consigo mesmo. Os sinais espirituais passaram a ser percebidos como companheiros silenciosos, não como guias autoritários. Inspirados por uma visão espiritual pacífica, entendemos que o maior sinal é a paz que sentimos ao agir corretamente. Quando a consciência está tranquila, o espírito se harmoniza com a vida. Essa foi uma das maiores descobertas da história. A paz interior também é um sinal. O ponto mais transformador da história ocorreu quando a pessoa percebeu algo simples e profundo. Os sinais espirituais sempre estiveram presentes, mesmo antes de serem reconhecidos. A diferença estava na atenção. Antes, a alma estava ocupada demais para ouvir. Agora, havia espaço interno. Essa percepção trouxe gratidão. Não uma gratidão eufórica, mas serena. Um reconhecimento silencioso de que a vida sempre cuidou, mesmo nos momentos de dor. Os sinais não apagaram o passado, mas ressignificaram a trajetória. A espiritualidade nos ensina que tudo coopera para o aprendizado do espírito. Cada encontro, cada perda, cada espera tem um propósito educativo. Quando compreendemos isso, deixamos de lutar contra a vida e passamos a caminhar com ela. A história se encerra com essa consciência tranquila.
Não houve um final espetacular, mas um despertar contínuo. A pessoa seguiu vivendo, trabalhando, amando, errando e aprendendo. A diferença era interna. Havia confiança. Nada foi coincidência. Tudo foi experiência. Tudo foi cuidado silencioso. E assim, os sinais espirituais cumpriram seu papel maior: conduzir a alma à maturidade e à paz. Ao final dessa história, queridos amigos, talvez você perceba que algo semelhante já aconteceu com você. Pequenos acontecimentos, intuições suaves, encontros marcantes. Os sinais espirituais não pertencem a poucos, pertencem a todos que aprendem a silenciar e observar. Eles não chegam para controlar o futuro, mas para educar o presente. Quando acolhemos essa visão serena da espiritualidade, compreendemos que a vida é uma grande escola de amor e consciência. Nada é desperdiçado, tudo ensina. Que você possa, a partir de hoje, caminhar com mais confiança, sem pressa de entender tudo, mas com disposição para sentir. Que a paz interior seja o seu principal sinal. Se essa história tocou o seu coração, compartilhe nos comentários se você já percebeu algum sinal espiritual em sua vida. Sua experiência pode acolher outras almas. Se sentir no coração, inscreva-se no canal Paz e Alma, para continuarmos juntos nessa caminhada de serenidade, aprendizado e luz. Que a paz envolva o seu caminho, hoje e sempre.